Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania política em Jean Bodin, o direito natural e o direito positivo na filosofia moderna, e o justnaturalismo, o direito natural, o individualismo moderno e o direito positivo, também a partir da filosofia moderna. Jean Bodin ele viveu de 1529 a 1596 e situa-se entre os excessos do realismo político de Maquiavel, que tentava mostrar a política como ela é na realidade, e o utopismo de Thomas More, que tinha uma esperança de uma sociedade perfeita, socialista, onde todos teriam tudo em comum, não haveria desigualdade, não haveria crime, violência, nada disso, na ilha perfeita de utopia. Em seu escrito 6 livros sobre a República, defende a necessidade de uma forte soberania para a existência do Estado, que manterá os membros sociais unidos num só corpo. Bodin é considerado o teórico por excelência moderno da soberania, considerando o conceito de soberania como um poder supremo, verificando que, na escala dos poderes, o poder inferior é subordinado ao superior, que, por sua vez, se subordina a outro superior, o summa potestas, em latim, que é o poder soberano. Dessa forma, onde há um poder soberano, encontramos um Estado. É o que podemos verificar na definição do próprio Bodin. Por soberania se entende o poder absoluto e perpétuo de uma república, que é próprio do Estado. Está no livro 1, capítulo 8. O adjetivo absoluto refere-se a incondicionado, que não tem condicionamento algum, que não tem outros limites senão o uso da lei divina e o da lei natural. Dessa forma, entre as características da soberania, encontra-se o fato de ela ser absoluta, perpétua e indivisível. As únicas limitações desse poder absoluto são a lei divina e a lei natural. O adjetivo perpétuo refere-se ao fato de que a soberania não se identifica com a figura histórica do príncipe. Então não como eu posso dizer, não é efêmero, não é passageiro, que é governo que passa. A soberania não é transitória, não se transmite, ela pertence ao Estado e não ao governante, porque o Estado permanece. Em outras palavras, afirma-se a permanência ou a continuidade da república, da res pública, da coisa pública, do governo voltado para os interesses do povo, não de acordo com a vontade de um monarca. A grande diferença de Bodin está em dizer que essa soberania não se obtém com métodos imorais, mas somente mediante a justiça, fruto de um governo com base na razão. A soberania é, assim, o verdadeiro fundamento sobre o qual se constrói toda a estrutura do Estado, da qual dependem todas as leis, normas e magistraturas. O Estado é, assim, o corpo perfeito no qual todas as famílias e todas as corporações se encontram vinculadas e unidas. Essa referida soberania do Estado deve ser absoluta e perpétua, exigindo dos súditos a obediência, ou dos cidadãos a obediência às leis, e ser exercida sobre os súditos sem seu necessário consentimento, pois os membros devem obediência ao corpo. E aqui ele se assemelha um pouco com o absolutismo do Hobbes. Aqui é preciso atender a uma distinção muito especial que Bodin estabelece. Ele distingue o título de soberania do seu exercício. Então, o título e o exercício são duas coisas diferentes, ou seja, estabelece a distinção entre Estado e governo. O governo é passageiro, o Estado é aquilo que continua, é permanente. A soberania é perpétua, mas o governo é passageiro. Quem estabelece a lei é o soberano, mas quem administra a lei é o governo. E a justiça se refere à administração da lei. Assim, a essência do Estado não é a justiça, posto que essa se refere à aplicação da lei, enquanto a essência da soberania do Estado é a criação da lei através do seu poder legislativo, que pode ser exercido aí, na época dele, era exercido pelo monarca, ele que fazia a lei. Assim cabe ao governo, de então, o rei, o legislativo, os deputados, fazer a justiça, distribuir a cada um o que lhe é próprio. Agora vamos falar sobre o direito natural e o direito positivo. Em princípios de 1600, a cultura ocidental acompanha a formação da teoria do direito natural. Os principais representantes fundadores são Alberico Gentili e Hugo Grotius. Recordando a teoria do direito de Tomás de Aquino na Idade Média, podemos já encontrar os elementos que formarão a base do justnaturalismo, do direito natural na Renascença. De acordo com o justnaturalismo, Deus, no ato da criação, escreveu nas criaturas a sua lei. Assim, a lei natural foi instituída pelo próprio Deus, no coração de suas criaturas. Os homens, através do uso de sua razão,
podem conhecer os princípios dessa lei. Assim, natureza e razão são os fundamentos do direito natural. Sendo o direito natural de ordem divina e natural, ele traz a marca da universalidade, ou seja, é válido em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, e da imutabilidade, ou seja, não muda, pois a perfeição divina nele deixou a sua marca. Entre os direitos naturais destacam-se os direitos à vida, todo mundo que nasce tem o direito de viver, o direito à felicidade, todos que nascem têm direito a buscar a felicidade, inclusive está na Constituição norte-americana. Se eu não me engano, o Cristóvão Buarque tinha projeto para inserir isso na nossa Constituição, não sei se foi aprovado. A propriedade, todo mundo tem direito de usufruir daquilo que conquista através do suor do seu trabalho. A liberdade, todos os seres humanos que nascem livres e devem permanecer tais enquanto tais. A dignidade, ninguém pode ter a sua dignidade ferida por outro. Então, com esse reconhecimento, estabelece a natural igualdade de todos os homens. Todos são iguais, pelo menos perante a lei, a igualdade formal, né? Todos os homens têm os mesmos direitos, e são esses direitos básicos, né? O direito à vida, a felicidade, a propriedade, a liberdade e a dignidade. São 5 direitos naturais básicos. Todos são iguais e são livres. Ora, essas são as pré-condições fundamentais para haver um possível pacto, um contrato entre os homens. Assim, o justnaturalismo está na base do contratualismo moderno. Então, o direito natural está na base do contrato social, a crença de que os humanos viviam no estado de natureza e, em determinado momento, resolveram fazer um pacto, um contrato social para poder instituir a sociedade civil, o Estado, e assim organizarem-se politicamente e ter alguém que não seja os indivíduos, mas uma esfera superior para poder gerir essas relações entre os indivíduos numa determinada sociedade. Esse direito natural que antecede o direito criado pelos homens, conhecido como direito positivo. Então, o direito positivo é o direito que é criado pelos homens. O direito natural é aquele que é instituído ou por Deus ou pela própria natureza, né? Tem validade em si mesmo. Ele é anterior e superior ao direito positivo. E, em caso de conflito, é ele que deve prevalecer, é o direito natural, né? Dessa forma, o justnaturalismo é uma doutrina bem diferente do atual positivismo jurídico, para o qual só há um direito, o estabelecido pelo Estado, através dos seus legisladores, que podem ser, numa democracia, aqueles que foram eleitos, cuja validade depende de qualquer referência a valores éticos, não tem nada a ver com ética, o direito tem a ver com a lei. Historicamente, o justnaturalismo tem diferentes visões, mas todas reconhecem um elemento comum: normas logicamente anteriores e eticamente superiores às leis criadas pelos homens em sociedade. No campo do direito, para alguns pensadores, o direito natural foi estabelecido e revelado por Deus. Outros afirmam que se trata de uma lei que é connatural a todos os seres animados que seguem essa lei por instinto vital. Para outros ainda, somente os homens têm, nas orientações da sua razão natural, a existência e o acesso a essa lei da natureza. Vamos falar de justnaturalismo, individualismo e direito positivo. Partindo da afirmativa da existência de uma lei inata, de uma lei natural a todo homem, reconhecendo em cada indivíduo a existência de direitos naturais, o justnaturalismo dos séculos XVII e XVIII molda as doutrinas políticas de tendência individualista e liberal. O individualismo e o liberalismo moderno são muito fundamentados no justnaturalismo, no direito natural. E o Paulo Cogos vive apelando para ele, apesar de que atualmente é raro os defensores do justnaturalismo, porque onde está essa natureza? Porque você olha para todo lugar na natureza, só se for apelar para Deus, mas mesmo apelando para Deus é muito complicado você defender isso, porque como é que você vai referendar cientificamente o direito apelando para Deus? Não tem como. Mas aí nós vemos isso num campo outro, que é o campo da humanidade, né? Mas é sempre muito polêmica essa questão do justnaturalismo. O liberalismo atual ele vai mais para a questão do utilitarismo, porque a preservação das liberdades acaba produzindo uma sociedade não tão igualitária, nem tão justa no sentido de distribuição de renda, mas uma sociedade onde não há tanta violência, não há tanta tirania, não há tanta intervenção do Estado e um jugo do Estado sobre a vida das pessoas. Então, em conformidade com o justnaturalismo, a autoridade política deve sempre respeitar os direitos inatos do indivíduo. O próprio Estado passa a ser concebido como uma livre criação dos indivíduos, em busca da defesa dos seus direitos individuais.
Isso veremos no contratualismo de Thomas Hobbes, no contratualismo de Spinoza, no contratualismo de John Locke, no contratualismo também de Jean-Jacques Rousseau. O ideal justnaturalistas dos séculos 17 e 18 marca a história política. Por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, é inspirada na doutrina do direito natural. Afirma que todos os homens são possuidores de direitos inalienáveis, que ninguém pode tirar deles, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, e o direito à propriedade também. Outro exemplo muito ilustrador é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, de 1789, de natureza genuinamente também justnaturalista, acredita também num direito natural. Nessa declaração, que constitui um dos primeiros atos da Revolução Francesa, proclama-se como direitos naturais, entre outros, o direito à liberdade, à igualdade e à propriedade. Todos são iguais perante a lei. A igualdade formal, lembrando, não é a igualdade socialista, onde todos têm tudo em comum, ou todos têm as mesmas coisas, né? Não existe um mais rico do que o outro. Durante o século XIX começa a se processar o que se tornará o enfraquecimento do justnaturalismo. E são poucos os que hoje defendem isso, a não ser no campo religioso. O Paulo Cogos, como já disse, ele fica defendendo isso em muitos vídeos, o direito natural, o justnaturalismo, mas isso dentro do campo de direito já parece quase um consenso de que não há um direito natural, seja ele divino, seja fundamentado na própria natureza. Porque se estamos falando de ciência jurídica, a ciência não pode trabalhar com o sobrenatural ou com uma ordem imutável de coisas, sendo que a própria natureza ela é constantemente mutável, diante aí da teoria da evolução e tantas outras coisas, né? E teorias e concepções científicas. Então nasce a ideia de um sistema racional universal de leis e normas, que se harmonizava com as tendências iluministas. O que passa a ter valor são as orientações e as construções da razão humana. Paradoxalmente, o justnaturalismo, ao ser o motivador da promulgação dos códigos, especialmente do napoleônico, caminha para o seu enfraquecimento, uma vez que daí para frente importará a lei escrita, o direito jurídico, o direito positivo, o direito construído pelos homens, não aquele que vem da natureza, até porque a natureza não tem legislação nenhuma, a não ser as leis da natureza, mas essas não são leis jurídicas, não são construídas pelo homem, essas estão lá desde que a natureza funciona como ela funciona, desde que ela existe. Já entre os homens, o direito à vida, por exemplo, não tem nenhum animal que tem direito à vida. Pelo contrário, o que impera na natureza é o direito mais forte. Nenhum animal tem o direito à liberdade, nem tem consciência do que é liberdade. Nenhum animal tem o direito à felicidade, porque também não tem consciência do que é felicidade. Tem uma sensação de dor e prazer. Então a propriedade, não tem direito à propriedade. Outro pode chegar lá e assaltar, roubar o ovo do ninho e tal. A propriedade, essas noções não existem no mundo natural. Portanto, não existe direito natural. E o Cogos fica apelando para isso constantemente, o direito natural. Mas é porque ele é católico, ele se fundamenta muito mais no direito cristão, como se fosse algo instituído por Deus. Mas o próprio Deus, onde que ele revela isso? Ele revela na Bíblia. Mas tem tanta lei divina na Bíblia que é totalmente antinatural. Que eu não consigo conceber e compreender se a gente deve seguir essas também. Mas aí tem que ser só os 10 mandamentos. Para começar, nem é 10. Se você for ver lá o Êxodo 20, são trocentos versículos lá. Muito mais do que 10. Mas aí criaram o decálogo. Decálogo é uma palavra de origem grega. Não é nem uma palavra de origem hebraica. Vem de 10. Que foi um resumo daquele Êxodo 20 lá. Então tem essa questão aí. Nasce a ideia de um sistema racional universal, né? O ministro que passa a ser orientações com escrito direito. A partir desse momento, estamos diante do ordenamento jurídico positivo. Nasceu uma nova postura, a postura do positivismo jurídico. Agora, a posição oposta ao justnaturalismo, que afirma que, para qualquer caso, pode-se sempre encontrar solução dentro do ordenamento jurídico do Estado. Assim, o justnaturalismo, no decorrer do século XIX, cai em descrédito. Contudo, ele continua sobrevivendo nos discursos religiosos, baseados na doutrina das leis de São Tomás de Aquino, servindo como instrumento de contestação da legitimidade do Estado liberal e constitucional moderno. Então,
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe aí também o seu comentário, sugestões de temas e assuntos para os próximos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.